queria que você abrisse sua Bíblia. Quero ler com você dois textos da palavra de Deus. Mateus 7, versos 7 e 8. E depois Tiago, verso 4 e 3. Mateus 7, a partir do 7, diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Vá para Tiago 4 e 3. Diz assim: Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Feche seus olhos mais uma vez. Maravilhoso Deus, estamos aqui diante da tua presença. Eu quero colocar-me diante de ti, diante do teu altar, que eu possa ser boca de Deus para esta igreja, que eles possam ouvir hoje, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que tu queres que eles ouçam, Senhor. Se faz presente em nosso meio, opera maravilhas, opera milagres, entra com salvação neste lugar, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem sentar, toma seu assento. Meus irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração para poder estar ministrando com vocês nessa noite tem por tema: você sabe pedir. Poderia usar diversos temas quando a gente fala de oração, né? Oração poderosa, aprenda a orar, os segredos da oração, né? A oração que Deus atende. Mas eu trouxe um tema hoje mais moderninho, né? Está muito em voga as pessoas pedirem. Eu coloquei por tema: você sabe pedir? Aí eu pergunto para você: será que você tem conhecimento e acesso total daquilo que o teu Deus pode fazer e conceder para a tua vida? Será que você sabe de todos os segredos que envolvem essa comunicação e a comunhão com Deus Todo-Poderoso, aquele que você chama de Pai, de Paim, de Papai, de Abba Pai? Só que tem algo: a oração é o principal momento de comunicação entre você e aquele que o criou. Paulo, lá em Efésios 6, 18, fala que a gente tem que orar em todo o tempo. Como é que é isso, pastor? É no chuveiro tomando banho, é no carro dirigindo, é no quarto antes de você dormir, é ao você acordar. Em todo o tempo você precisa estabelecer uma comunicação com aquele que te criou. Por quê? Porque Ele quer te contar, te revelar coisas que só o oculto entre você e Deus, Ele consegue te revelar. Muita gente acha que em meio às correrias da vida, ele não tem tempo para poder orar, ou acha que os momentos de oração são restritos apenas ao estar na casa do Senhor, com orações como essas que nós fizemos hoje. Oração para abençoar a vida do ministrante, oração para a abertura do culto, oração para alguns enfermos. Mas esquecem que a oração, ela não só é um ato de você pedir, mas um ato também de você se debruçar na presença do Senhor, contando todos os teus problemas, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque essas ansiedades serão revertidas em alegria, porque Ele sabe o que tem de melhor para te dar. É impressionante como no mundo de hoje a gente tem visto as pessoas onde elas esqueceram de orar. Elas esquecem de estabelecer comunicação com Deus Todo-Poderoso, acostumadas apenas a pedir que alguém ore por ela. Elas falam que estão tão fracas, que não conseguem orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, mas pedem apenas que outras pessoas possam estar orando pela sua vida. É o famoso crente 6 horas, né? 6 horas por mim, e assim ele vai seguindo isso na sua vida, mas esquece do poder que ele tem na sua mão. Tem um texto lá de Lucas 5, 15 e 16 que diz o seguinte, falando de Jesus: E sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Se o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele entendeu da necessidade dele se conectar com o Pai, para que ele pudesse, atender os milagres, maravilhas, prodígios naquela época, quanto mais eu e você. Será que você se lembra qual foi a última vez que você realmente se debruçou na presença de Deus para poder entregar a Ele as suas orações? Ou será que você não consegue nem puxar na sua memória essas palavras de gratidão a Deus, ou de petições a Deus, para o impossível que Ele quer te fazer?
A Bíblia é clara ao demonstrar que aqueles que negligenciam a oração vivem como se não precisassem de oração, do sustento e da proteção do Senhor. Isaías 43, 26 tem um texto lindo que diz o seguinte: faze-me lembrar, entremos juntos em oração, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Será que Deus é um homem como eu e você, que esquece das suas promessas? Deus, ele adora uma parceria, sabiam disso? Quando ele criou as coisas lá, os animais lá no Éden, ele fez o mais difícil, criou tudo quanto é bicho, mas depois chegou e fez assim: Adão, dá nome para eles, para que pudesse ter uma parceria entre quem? Deus e o homem. Tudo aquilo que Deus chama a existência aqui na terra, ele sempre permite que eu e você venhamos ter uma participação. É por isso que nesse momento, desse texto que eu li para vocês aqui, ele fala o seguinte, ó: entremos juntos em juízo. Esse juízo quer dizer aqui o seguinte, ó: existe um julgador em relação às tuas petições. Sou eu que julgo, mas eu quero poder participar contigo para que você me lembre das tuas necessidades. Porque quando você entra no secreto comigo, demonstrando as tuas necessidades, eu vou ter a certeza daquilo que você fala com a tua boca é aquilo que está no seu coração. Só que não basta apenas estar alicerçado no seu coração, mas tem que estar alicerçado naquilo que Deus quer para o contexto espiritual da minha vida e da tua vida. Sabe aquela oração que você faz de forma impensada? Quando você leva um tranca lá na rua e alguém quase bate ali em você e você profere para ele uma palavra de maldição? Se Deus fosse ouvir todas as palavras que saem da sua boca, como se fosse um pedido de oração, sem sondar o teu coração, a gente não teria nem mundo para poder viver. É por isso que ele fala o seguinte, eu vou repetir: faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Quer ver mais exemplos de parcerias de Deus com o ser humano? Quantos aqui lembram da história de Davi e Golias? Certa vez Davi ele foi querer contender, né, contra o gigante Golias. Só que você não para poder escutar os detalhes do que aconteceu naquele contexto. Davi ele chega num contexto ali, escuta alguém ofendendo o Deus Todo-Poderoso, ele se revolta no seu coração e vai lá e se dispõe a lutar com aquele gigante. O gigante, depois que ele se apresenta para poder lutar, pergunta para ele: sou eu algum cão para vires a mim com paus e pedras? Davi ignora e fala assim: ainda hoje o meu Deus me entregará, o meu Deus me entregará a tua cabeça nas minhas mãos. E ele vai lá, se dispõe a lutar, e ali acontece algo maravilhoso. Eu imagino Davi, ele indo até a presença de Golias para poder querer derrotar, pedindo a Deus a cabeça daquele gigante. Ele roda ali a sua funda com a sua pedra e atira, e a pedra bate na fronte, no espaço do capacete, dizendo estudiosos, de Golias. Só que pela lógica humana, quando eu recebo uma pedrada na minha cabeça, pela gravidade eu deveria cair para trás. Mas é como se Deus dissesse o seguinte: chegou a minha hora de poder intervir juntamente em juízo contigo, para que eu pudesse atender a sua oração. É como se ele desse um tapão na cabeça de Golias e ele cai para frente, prostrado diante do Deus Todo-Poderoso. Porque aquele que entra em guerra, entra em batalha, entra em oração, para que Deus possa fazer por ele, não ele fazer com as suas próprias mãos. Deus sempre faz algo de extraordinário na sua vida. Aquele gigante, ele cai ali prostrado. Ele não tinha uma espada, mas ele pega a espada e corta a cabeça ali de Golias. Porque Deus ama ter parceria com os seus filhos. Moisés, quando toca ali o mar, como um ato de fé, pedindo que Deus livrasse o povo das garras do povo egípcio. Quando ele toca ali, o mar começa a se abrir, não do lugar que ele tocou. Ele começa a vir da outra ponta da margem, se abrindo por completo, até chegar ao povo de Deus, porque Deus ele tem parceria. Ele poderia ter aberto por completo o mar de imediato, sim, mas ele precisa que você peça a ele. É por isso que você tem que pedir e pedir com fé, para poder receber de Deus aquilo que você tem buscado. E isso é muito forte. Deus, quando usa Moisés, ele prometeu que iria enviar um libertador.
O povo clamava por um libertador por 400 anos, mas já existia uma promessa de libertação. Mas Deus escolheu usar uma mulher chamada Joquebede, com sabedoria, com inteligência, para poder guardar um menino chamado Moisés. Aleluia! Porque Moisés iria ser usado por Deus como libertador. Mas Deus levanta uma mulher com estratégia para poder colocar aquele menino no rio, para que ele pudesse cair nas mãos de quem Deus quisesse, para que ele pudesse ser protegido para a missão do qual Deus tinha para a sua vida. Eu te pergunto nessa noite, como é que está o teu canal de oração com Deus? Será que você tem exercido esse canal de oração com Deus? Tem muitas mães aqui que me escutam. Existem modelos de oração que são orações com comandos já pré-determinados na Bíblia Sagrada para a vida da tua família. Eu me lembro aqui de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Sabe aquele filho que está no mundo? Começa a orar, reivindicando aquilo que Deus já te deu. Fala, meu Deus, se eu um dia entreguei a minha vida nas tuas mãos, eu quero que toda a minha família possa estar comigo na igreja, te adorando, te exaltando. Busca a Deus reivindicando aquilo que Ele já te prometeu, para que Ele possa entregar na tua mão. Tem tantas promessas na Bíblia. Sabia que um dos segredos do homem para a oração é você poder orar a Deus com a Bíblia do seu lado? Se você não conhece como estar alinhado à vontade de Deus para a sua vida, como você vai orar direcionado para que você possa cumprir o que disse Tiago? Que a gente muitas vezes não recebe porque pede o quê? Pede mal. O que é o pedir mal? É o pedir as coisas que são contrários à vontade de Deus, conforme a palavra dele, ou conforme o teu propósito de vida aqui na terra. Sabe aquele carrão que às vezes você pede a Deus, aquela casa nova? Talvez no teu coração não seja para poder causar inveja para o próximo, para as pessoas que estão ao teu lado, não para um conforto de moradia. É por isso que tem tanta gente que pede, mas não consegue receber aquilo que tem buscado, porque pede mal. Tem um texto lá de Isaías 46, 9 e 10 que diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Será que você lembra qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que a tua vida hoje, ela tem estado alinhada com os propósitos de Deus para a sua vida? Então por que você não começa hoje a orar, a pedir a Deus aquilo que Deus já te prometeu, sem dúvidas? Eu lembro quando eu mudei para cá, eu tinha uma característica minha. Eu com mais ou menos 6 meses já de moradia aqui, nós começamos a congregar nessa igreja, 10 anos atrás. E eu passava por esses lugares aqui nessa região muito bonita e dizia, Deus, um dia eu quero ter um escritório de advocacia nesta região. O meu coração, ele ardia por essa região. E sempre, todos os domingos após o culto, eu pegava por essas ruas aqui, andava por um lado e por outro e dizia, Deus, um dia eu vou ter um escritório nesta região, porque um dia eu vou glorificar o teu nome e dizer como tu me tirasse lá de Recife, lá do Nordeste, e me levantasse, me exaltasse. Porque o meu desejo nunca foi apenas ter prosperidade apenas para a minha vida, mas sim para que o nome de Deus fosse glorificado em tudo na minha vida. O ano passado eu realizei esse sonho. Eu mudei para essa região do Marista, ter um escritório abençoado, para que eu possa contar essa história, para que o nome do Senhor, ele possa ser glorificado através da minha vida também. Olha o que eu coloquei aqui. A Bíblia é clara ao demonstrar que aqueles que negligenciam a oração vivem como se não precisassem da orientação, do sustento e da proteção do Senhor. Em João 15,5 diz o seguinte: Jesus nos lembra que sem Ele nada podemos fazer, e a oração é a forma como permanecemos conectados à videira, recebendo força e sabedoria. Hoje muito tem se falado a respeito de avivamento. Avivamento se faz pedindo, buscando a Deus em oração de toda a vontade.
Tem alguns pregadores que estão aí ministrando, eles têm falado de que talvez Jesus não voltou ainda, porque a igreja não tem buscado a esse Jesus com tanta vontade e com tanto afinco em oração para que ele possa voltar. Porque as pessoas estão cada vez mais motivadas com os prazeres mundanos, ou prazeres que são naturais da vida, mas não querem que Jesus volte antes que esses prazeres possam se concretizar. Exemplo, Jesus não volta antes de eu casar, Jesus não volta antes de eu ter um filho, Jesus não volta antes de eu poder ter a profissão que eu tanto almejo, que eu tanto estudei. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que buscar todos os dias e aguardar ansiosos pela volta dele. Nós precisamos nos quebrantar na presença dele, porque assim como diz a palavra do Senhor, que no final dos tempos, antes dele buscar a igreja, vai dar um grande movimento de avivamento. O que eu e você estamos fazendo para poder buscar esse grande mover de avivamento nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa igreja? Isso depende de nós. O avivamento da Rua Azul aconteceu depois de insistentes buscas de jejum e oração. E na madrugada um grande mover aconteceu. Grandes coisas aconteceram, citadas aí por diversos pregadores da palavra de Deus, sempre com muita busca de jejum e oração. No último domingo eu estava lá na cidade de Curitiba, e após o culto encontrei com um amigo. Ele estava contando, pastor Rafael, vocês conhecem ele? E ele falou, meu amigo, eu estou muito feliz. O que foi que houve? Ele disse, hoje 80 vidas se renderam aos pés da cruz. Eu falei, como é? Era uma cruzada? Não, na igreja. 80 vidas se renderam aos pés da cruz. Eu falei, e qual é o segredo de tanta vida para Jesus? Ele falou, o segredo é a oração. Nós aderimos há pouco tempo, onde uma vez no mês, nós nos reunimos como igreja para orar durante 24 horas ininterruptas. Nós juntamos pessoas que queiram orar. Começamos eu e os pastores, porque eu obrigo os pastores a estarem aqui. Depois foi aumentando, e no último mês tinha tanta gente que parecia quase um culto da igreja, de pessoas orando para que Campina Grande fosse salva em o nome de Jesus. E hoje nós colhemos o resultado. Me ligaram informando que 80 vidas se renderam aos pés da cruz. Ei, sabe cada um desses espaços que estão vazios aí na nossa igreja ao teu lado? O pastor prepara a igreja, deixa a igreja bonita, limpa, com ar-condicionado, fazem momentos de consagração, o louvor se consagra, ensaiam as músicas, o pregador vem aqui para poder pregar a palavra de Deus, e você não faz a sua parte de sequer chamar um visitante para que possa ouvir a palavra de Deus. Aí depois reclama que seu filho não quer vir para a igreja, que seus pais não são salvos, e o que você tem feito para que ele possa ser salvo? Pastor, mas Jesus sabe o meu coração. Lembra da oração aqui que nós lemos? De que Jesus quer interceder junto com você pelo teu juízo? Porque quando você traz alguém para cá, é como um ato de fé. É como se você entregasse nas mãos do Espírito Santo, porque quem convence da verdade é o Espírito Santo. Mas você precisa estar vigilante e orando todos os tempos, aleluia, para que as pessoas que estão ao seu redor possam ser salvas e possam desfrutar desse verdadeiro amor, desse Deus Todo-Poderoso. Reclamar é fácil, apontar é fácil, fazer a nossa parte de evangelizar, que é um desejo, né, de Deus para todos nós, isso aqui é o difícil, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de orações. É como se Deus estivesse dentro da sua casa e nos trouxesse aqui alguns exemplos de oração, que são orações positivas e orações negativas para a sua vida, como exemplos para crescermos. Oração que só Deus pode atender. Tem coisas que você pede a Deus que talvez Deus levante uma pessoa que está ao teu lado para que ela possa resolver. Um exemplo, você deve uma conta, você não consegue pagar uma conta de luz, sua luz está cortada. Você pode orar a Deus, Deus toca no coração de alguém, esse alguém vai lá, dá um dinheiro e você paga a conta, amém? Você ficou perdido em algum lugar, seu carro vazou o pneu, você fica sem comunicação, você começa a orar, Deus manda alguém para alguém dar um socorro no seu carro,
e você consegue trocar o pneu, chegar em algum lugar e depois se comunicar com algum ente querido seu. Só que tem pedidos de oração que só Deus pode atender. Lá em 2 Crônicas 1, 7 e 12, fala a respeito de quando Deus aparece para Salomão. E Salomão, ele pede algo que só Deus pode dar. E dizem duas coisas na Bíblia que só Deus pode dar para a minha vida e para a sua vida, que é a sabedoria e o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado a quem pede, e quem dá o Espírito Santo é Deus. Sabedoria é dado também a quem pede, e só quem pode dar a sabedoria é Deus para a minha vida e para a sua vida. Existe um texto que diz o seguinte: se necessário, vende tudo e adquire sabedoria e conhecimento. O conhecimento depende de mim e de você, de buscar conhecimento aqui na terra. Mas a sabedoria faz o conhecimento que você tem, ele abrir portas para a sua vida. É por isso que a sabedoria, ela é tão importante. Salomão, ele pede sabedoria como exemplo claro de uma oração que só Deus pode atender. Só que tem algo interessante aí. Quando você pede e recebe algo que só Deus pode dar para a sua vida, aquilo ali é sempre ampliado para a sua vida. Ei, será que as coisas que você tem pedido a Deus, elas têm sido pedidas para que o nome dele venha a ser glorificado também? Ou para os próprios desejos carnais que você tem na sua vida? Hoje as pessoas não oram mais uns pelos outros, para que Deus possa abençoar, prosperar, dar saúde. Eles só lembram de pedir para si. E o pior, pastor, são mal educados. Eles só falam e não deixam espaço para que Deus possa falar com eles. Ei, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você entra na presença de alguém importante, primeiro você se cala para ouvir instruções de quem está acima de você. Não é diferente com o Deus que você serve. Quando você entrar no teu quarto, trancar a sua porta, para você poder buscar a Ele em oração, primeiro te cala, para que Ele possa guiar a tua oração e se conectar contigo no mundo espiritual. Larga de ser egoísta. Quer pedir aí no varejo, e quando recebe agradece em atacado. Passa dias pedindo um monte de coisa, mas quando recebe a bênção de Deus, fala só: Deus, muito obrigado, tu sabe todas as coisas. É mal agradecido. Esquece que a sintonia da tua oração tem que estar sempre alicerçada na palavra de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. Sabe o filho que tu tens? É para que o nome dele venha a ser glorificado. Sabe a empresa que Deus te deu? É para que o nome dele venha a ser glorificado. Sabe o teu casamento? É para que o nome dele venha a ser glorificado. Sabe a tua conta bancária? É para que você possa usar ela em benefício do reino de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado sempre. Faça como Ana, uma oração inteligente. Ela não só recebeu um filho, queria mudar aquela história. Samuel, um grande sacerdote, um grande juiz, um grande profeta, que deixou exemplo por onde quer que ele vinha a passar, e que teve o privilégio de ungir 2 reis. E Ana não só teve Samuel, mas também teve outros filhos para ela poder carregar nos seu ventre, durante todos os dias da sua vida. Aleluia. Aprenda com Ana. Oração inteligente. Terceira oração. Oração que eu e você fazemos muito. É a famosa oração equivocada. Olha só. No texto de Lucas 9, 51 e 56, vemos os discípulos Tiago e João indignados com a rejeição dos samaritanos a Jesus. E pediram permissão para que descesse fogo do céu para destruí-los, como fez o profeta Elias. Essa foi uma oração equivocada. Aí existe um texto lá de Efésios 4 e 26, onde Paulo diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha o que Jesus disse para eles. Voltando-se, Jesus repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Tem pessoas que são servos de Deus, mas que têm se tornado agentes do diabo, fazendo oração que eles falam, oração contrária, né? Pedindo o que é mal pelas pessoas que estão ao seu redor,
pedindo que Deus possa consumir. Às vezes no momento de angústia, eu lembro de Jó, no momento de angústia, ele queria que caíssem estrelas sobre a cabeça dele, porque ele não aguentava mais aquilo que ele estava passando. E Deus vem e traz uma lição de moral sobre a vida dele. Tem muito crente hoje em dia dentro da igreja que tem feito oração aí, né? Que não se alinha, orações equivocadas. É por isso que Deus, primeiro ele escuta o nosso clamor de oração, depois ele sonda o nosso coração, depois verifica se está alinhado com a palavra e com a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Vou repetir, sabe por que você não recebe? Porque pede mal, para os próprios deleites, para as próprias vontades. Tem muita gente aí ansiando por poder ser curada, mas falta homens e mulheres ousados que busquem a Deus em oração prévias, para serem capacitados de poder colocar a mão num cego para que ele possa enxergar, colocar a mão num paralítico para que ele possa andar. Tem muitas famílias precisando de uma oração de um casal amigo, mas não conseguem às vezes encontrar esse casal para que possa ir na sua casa, orar, para que possa haver paz e alegria naquele lugar. Se você entendesse, você hoje vai entender em nome de Jesus, do poder que existe na oração, de um Deus que quer, mesmo sabendo que tu precisa, Ele quer conversar contigo em intimidade, para poder te dar aquilo que você precisa, em o nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas Deus me trouxe aqui hoje, para poder te lembrar da importância da oração e da intimidade com Ele, porque aquele que ora, aquele que está alinhado com a pessoa de Cristo Jesus, não existe nada impossível diante dEle. Aleluia! Glória a Deus. Provérbios 28:9 diz assim, ó: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O caminho do cristão deve ser o da misericórdia e do amor, e não da violência e da retaliação. Quarta oração é a oração que liberta. Tem pessoas que precisam de libertação na sua vida, mas não conseguem nem orar e interceder verdadeiramente para que possa haver libertação na sua vida. Eu trouxe como exemplo aqui uma lembrança minha lá de Êxodo 2, 23 e 25. O povo já estava sofrendo no Egito por 400 anos. O povo sabia da história, da promessa de libertação, mas olha que forte a Bíblia traz para a gente. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e olha só, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. A oração perseverante, com clamor verdadeiro a Deus, essa é a oração que liberta. Orar por orar, ou orar desacreditado, não liberta ninguém de nada. Agora, a oração persistente, com gemidos, aquela verdadeira na presença de Deus, é essa que abre portas para a libertação. O povo sabia da promessa, mas esperou 400 anos, até que o povo de fato parasse, se lembrasse dos feitos do Senhor, e orasse com gemidos na presença dEle, e Deus ouviu os gemidos, porque estava alinhado com a vontade de Deus para aquele povo, e aquele povo ele foi liberto, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Pastor, tem anos que eu oro pela minha casa. Continue orando. Pastor, mas não sei mais o que fazer com os meus filhos. Até aquilo que você não sabe falar, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai até a presença do Pai com gemidos inexprimíveis para interceder pela minha vida e pela sua vida. Ei, se o teu milagre não chegou ainda, não pare de orar, não pare de orar, busca Ele todos os dias da sua vida com fé, porque no tempo certo a tua vitória ela vai chegar. Aleluia.
Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu já estava aqui fazendo petições a Ele em espírito. Coloca diante dEle a tua causa impossível. Eu não sei se é um processo, não sei o que é, mas começa a orar, começa a reivindicar aquilo que Deus já prometeu para você. Aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É impossível você vencer o mundo sem entender que você tem um poder chamado oração, que é seu aliado, de um Deus que quer orar por você, que quer caminhar com você, que quer ter e comemorar as tuas vitórias com você, mas você esquece. Apertou na empresa, em vez de orar, vai direto para o gerente do banco. Está com um problema em casa, em vez de orar, vai direto para a vizinha fofoqueira. Vê uma coisa que não agrada na igreja, em vez de conversar, sai logo da igreja. Por quê? Porque não tem discernimento do Espírito Santo. Porque quem anda em oração, ele só move passos diante da direção que Deus traz para a vida dele. Quem anda alinhado com o Espírito Santo, ele não move uma palha, um passo sequer. Esse dia minha esposa chegou para mim e falou assim: amor, você está orando diante desse projeto? Dessa parceria? E eu pensei assim, no automático. Falei: você está certa. Eu preciso brecar, dar um passo para trás e colocar esse projeto na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque se Ele disser dar o próximo passo, é certeza de sucesso. Advogado é avexado, quer fazer as coisas rápido, pá, tudo que aparece quer pegar, quer fazer. E às vezes eu vivo nesse automático. E Deus usou a boca da minha esposa para dizer assim: sai do automático, busca a Deus, não dá o próximo passo, se antes de Ele confirmar isso na sua vida. Tem muita gente que chega aqui para o pastor Salmo depois que já colocou tudo a perder, emprestou dinheiro a quem não deve, se juntou com quem não deve, depois quer chorar as pitangas para o pastor, criaram a situação para que possa reverter algo que já foi, que já aconteceu. Dinheiro gastado não volta, gente. Parcerias erradas, juntou, já era. O que vai servir apenas é para você de lição, para que você não venha cometer a mesma coisa de novo. Eu coloquei aqui o seguinte, sobre o relato lá dos 400 anos do povo preso no Egito. Esse relato nos ensina a importância da oração perseverante e do clamor a Deus, que ouve e age no tempo certo para trazer libertação ao seu povo, cumprindo as suas promessas com fidelidade. Eu já caminho para o fim aqui, mas eu queria trazer para vocês aqui alguns exemplos, de oração muito forte que eu tenho aprendido. Oração da madrugada. Quantos aqui oram na madrugada? Não estou falando que a única oração que Deus escuta é a oração na madrugada, mas Deus tem mistério com aquela oração quando você sacrifica o seu sono, o sono rema, para poder se debruçar na presença dEle. E a gente vai buscar de onde vem isso. E de fato existe sentido na palavra de Deus, da importância de grandes feitos acontecidos na palavra de Deus de madrugada. Vamos a alguns exemplos. Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, o salmista falou. A minha alma tem sede de Ti. Marcos 1:35. Jesus, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Josué 6:15 e 16. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. As muralhas de Jericó caíram na madrugada, depois de uma oração daquele povo, cumprindo o que Deus tinha ordenado para eles. Êxodo 24, 4 e 5. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel.
e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. As 12 tábuas foram entregues ali com os mandamentos que até hoje usamos na nossa vida, na madrugada, na busca da oração de madrugada. Êxodo 14, 24 e 25. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhe as rodas de seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O ápice da libertação do povo de Deus de Israel aconteceu na madrugada. Provérbios 8:17 diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ei! Tem pessoas aqui que eu sinto que o Espírito Santo está me revelando isso, que Deus tem despertado de madrugada para levantar e para orar. E você acha que você está com insônia? Não está não é insônia não. É o Espírito Santo te levantando para que você possa interceder pela tua casa e pela tua família. Quando você despertar do sono agora, não fale que você tem problemas, não tome remédio controlado. Existem exceções, eu sei disso. Mas levante e comece a profetizar pela tua casa. Comece a orar pelos teus negócios. Porque Deus, Ele tem prazer de ver o sacrifício dos seus filhos, que abdicam do seu momento de sono, de conforto da sua cama, para poder se dobrarem com a boca no pó, para poder interceder pelos seus. Sabe qual é a diferença que tem entre o joio e o trigo no momento da colheita? Quando você olha, são todos iguais. Mas a colheita do trigo é sempre na época de muito vento lá em Israel. E quando vem um vento, o trigo, ele vai até o chão e volta e não se quebra. Ele é maleável. Agora o joio permanece duro, como se fosse uma vara de bambu. É por isso que Deus se agrada de quem é trigo, porque Ele tem facilidade de poder se dobrar diante dEle, com a boca no pó para buscar a Deus em oração. Tem trigo aqui? Tem trigo aqui? Então começa a se dobrar diante dEle, começa a glorificar a Ele, porque você aprendeu hoje da importância da oração para a tua vida. Pastor, eu já sabia. Então coloque em prática agora de forma firme e constante, porque o que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios, para tudo o que você precisa, está no poder da oração. Aleluia, aleluia. E eu termino dizendo o seguinte, 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Se você não consegue mais orar, provavelmente você está em pecado. E você não tem negócio com Deus. Porque quem ama alguém, não consegue ficar longe dessa pessoa. Quem ama alguém, não consegue ficar sem conversar com essa pessoa. É por isso que o texto diz, e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Existe uma ordenança para a sua vida, porque Deus sabe que no momento que você se afastar de Deus, de relacionamento com Deus, você vai se afastar talvez dele por completo, e não haja mais volta para a sua vida. Então que você possa entender de que o pecado de não orar, ele está batendo a sua porta. E você precisa restaurar o seu altar para com Deus, para que você possa reativar o canal de comunicação com Ele. Pastor, mas eu nunca tive esse canal de comunicação com Ele. Fique de pé, eu vou orar pela sua vida. E hoje Deus vai despertar aí homens e mulheres de oração. Fique de pé.